Muito bem, pessoal, dando continuidade aí a outros componentes, né, o que a gente tem aqui também, que é muito interessante, é o Masked Test Box. O que esse componente faz? Bom, ele permite que nós definamos uma máscara de entrada. Por exemplo, se o usuário vai digitar uma data, tá, eu já posso colocar, por exemplo, as barras dividindo, separando o dia do mês e o mês do ano. E o usuário só digita os números, sem ter a preocupação dele estar digitando as demais informações, como barra. Se for uma hora, ele simplesmente vai digitar os números. Se for um campo CPF, ele só vai digitar as informações do CPF, né? O número do CPF, sem se preocupar com pontuação, com traços, com barras. Se for um CNPJ, eu já posso definir como que é a máscara do CNPJ, certo? Então, um controle do tipo mask, o nome dele eu sempre procuro chamar de MST, né? Não o movimento, tá? Mas, por exemplo, data. E aí eu vou definir aqui na propriedade mask como que vai ser essa máscara. Notem que se eu clicar aqui na propriedade máscara, foi muito rápido, mas definir a propriedade máscara, ele traz um botão com 3 pontinhos. Se eu clicar, ele já vai abrir uma tela onde nós já temos algumas máscaras prontas. Então, por exemplo, Short Date, eu posso escolher aqui, né? E simplesmente dar OK, ele já traz para mim a formatação. E notem que ele já colocou a formatação da máscara aqui. Então eu posso já dimensionar no tamanho e ele vai trazer. Se eu quiser criar uma máscara, eu também posso criar. Tá? Digamos que eu não queira o ano, eu só queira o dia e o mês. Olha lá, eu alterei a máscara aqui e ele passou a sumir. Ah, eu quero uma com barra e a outra com tracinho. Olha lá, ele já está mudando. A máscara do CEP, por exemplo. Eu não quero que o usuário digite. Então, por exemplo, 00.30 traço 30. Ele já vai trazer a formatação do campo CEP para que eu possa estar digitando. Correto? Por exemplo, uma Picture Box. Quando eu quero, por exemplo, no cadastro de usuário, colocar uma imagem onde o usuário vai informar a foto dele. Então ele vai pegar e vai ter, obviamente, um botão ali que vai permitir que ele navegue até o diretório que está a foto e a partir daí escolha a foto e eu posso carregar dentro dessa Picture Box a foto que ele escolheu para ele ver. E a partir daí, toda vez que o usuário for visualizar o seu cadastro, vai trazer a foto do usuário. Certo? Eu também posso ir além. Né? Se eu tiver, por exemplo, uma webcam, eu posso implementar um código que vai tirar a foto do usuário naquele momento e vai aparecer a foto dele aqui. Né? Muito utilizado também em alguns sistemas. Tá aí uma rotina interessante para um projeto que a gente possa pensar no futuro e carregar essa foto, né, do usuário e tudo mais. Então, Picture sempre vai trazer uma foto. Ah, eu preciso capturar a foto do usuário? Não, eu posso pegar essa foto em qualquer local e trazer ela e colocar ela dentro aqui, né, no meu formulário. Tudo isso também pode ser feito via código. Tá? E a gente vai estar criando esses códigos para carregar essas informações. Né? Progress Bar também é um componente muito utilizado onde você tem uma barra de progressão. Então, por exemplo, você pode ter uma execução, né? Digamos que o usuário fez o cadastro e o sistema vai ter que processar alguma informação desse cadastro. Então, para o usuário olhar para ele e falar assim, nossa, será que travou? Será que está fazendo? Será que não está fazendo? Você coloca uma barra de progressão. E de acordo com que cada operação, cada etapa desse processamento vai sendo executado, ele vai incrementando essa barra. Tá? Também a gente vai estar vendo como isso funciona em tempo de execução. Certo? Por quê? Porque algumas vezes depende de um processo que vai ser executado
Então, é um tempo que vai demorar. Então, quando o usuário é paciente, ele aguarda o final do processamento. Mas quando você não sabe qual que é o tipo do usuário que você está tratando, se é um usuário impaciente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar e cuidar, né, ter o cuidado de mostrar que o sistema está processando para que ele aguarde um tempo, para que ele tenha esse tempo para poder estar visualizando ou estar aguardando que o processo termine sem que ele finalize, né, o programa, que ele aguarde a conclusão. Por quê? Algumas coisas não podem ser finalizadas no meio, ainda mais se você está gravando alguma informação no banco de dados. Isso pode corromper o banco de dados, pode corromper os seus dados, enfim, pode causar vários transtornos aí na execução do projeto. Correto? Bem, pessoal, esses são os componentes básicos aí que a gente acaba utilizando, né, no momento que a gente está criando um formulário para interagir com o usuário. Existem outros componentes aí que a gente também vai estar vendo de acordo com a necessidade, né, de acordo com o projeto que a gente for criando aí de exemplo. Então isso vai gerar para a gente, né, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de teoria, de explicação aí no decorrer das aulas. Tá? Mas essa parte a gente pode manter aí como sendo a parte básica, tá? Dos componentes que a gente está criando aí no nosso formulário. Tá bom? Muitos outros, né, como vocês podem ver aqui, a gente vai ter muitos outros ainda que a gente vai estar utilizando. Mas, de início, era isso que eu queria mostrar para vocês dos componentes e também mostrar como é que vocês fazem, né, para estar incluindo, né? É só clicar, por exemplo, para mover, é só clicar no componente, você vai movendo. Tem as linhas, né, que vão aparecendo aí para vocês terem uma facilidade maior na hora de posicionar o componente na tela, né? E também as propriedades aqui que a gente viu desses componentes, tá bom? Muitas outras propriedades a gente vai estar vendo também de acordo com o que a gente for criando dentro da nossa interface, ok? Nós vamos voltar na sequência aí, trabalhando agora com menus e trabalhando com vários formulários, ok? Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Tá? Muito obrigado, até mais e bons estudos!